matéria de hoje, iremos falar sobre os hormônios tireoidianos. TRG, TSH, T3, T4. Mas afinal, o que é tireoide? A tireoide é uma das glândulas do nosso corpo que tem como formato borboleta e fica localizado abaixo da região conhecida como pomo de Adão, que é responsável pela produção de T3 e T4 que atuam em todos os sistemas do nosso organismo, garantindo seu bom funcionamento. Agora entraremos nos hormônios da tireoide. Começaremos pelo hormônio liberador da tireotrofina, que é um hormônio que estimula a hipófise, a glândula mestra do corpo, que é menor que um caroço de ervilha. O TRG, ele é produzido pelo hipotálamo, que tem como função estimular a hipófise e sintetizar e liberar o hormônio estimulante da tireoide. TSH, que por sua vez estimula a tireoide a produzir T3 e T4, quais são essenciais? Dando continuidade, o TSH é um dos hormônios produzido pela porção anterior da hipófise, a andenopófise. A andenopófise compreende o lobo anterior da hipófise e faz parte do sistema endócrino. TSH é um hormônio de suma importância em nosso organismo, pois é ele que estimula a tireoide a produzir seus hormônios tireoidianos que atuam nos mais diversos locais do organismo. Por sua vez, é sintetizado e secretado pela hipófise anterior em resposta a um mecanismo de feedback negativo, que envolve a concentração de T3 livre e T4 livre. Além disso, a produção de TSH é diretamente estimulada pelo hormônio liberador de tireotrofina. E ele atua diretamente nas células foliculares presentes na tireoide e estimula nossas células a produzirem os conhecidos hormônios T3 e T4, sendo esses hormônios finais com a função de estimular a tireoide a secretar o hormônio tiroxina T4, que é convertido em T3 e hormônio ativo que estimula o metabolismo. O hipotálamo na base do cérebro produz o hormônio tirotropina e estimulante que estimula a hipófise a produzir o TSH. O TSH, por sua vez, estimula o hormônio tireoidiano. Dando continuidade ao que foi falado anteriormente, vamos falar agora da triodotironina. A triodotironina, também chamada de T3, é um hormônio da tireoide produzido primariamente pelos tecidos periféricos a partir da tiroxina, sendo também secretada em pequenas quantidades pela glândula tireoide. A triodotironina corresponde a 30% dos hormônios produzidos pela tireoide. Ela circula pela corrente sanguínea esquerda e reage rapidamente aos tecidos que necessitam do hormônio vascular, sendo assim um regulador metabólico corporal e regional. Também atua em atividades normais metabólicas, como o crescimento e o desenvolvimento, especialmente no sistema nervoso central, que é quando o corpo ainda está na fase infantil. O T3 também é um dos principais hormônios responsáveis pelo envelhecimento humano. Ele age em conjunto, com a tiroxina e dependendo do mesmo para agir no metabolismo e qualquer atividade ou reação em geral. Quando temos o aumento de T3 e T4, essa condição de doença é chamada de hipertireoidismo. Mas afinal, o que o hipertireoidismo ele pode causar no ser humano? A pessoa pode desenvolver um ataque cardíaco. E o que seria isso, o ataque cardíaco? É quando os batimentos cardíacos do coração estão a circular, o sangue em rico oxigênio não consegue chegar em eficiência em todo o corpo. Pode haver também emagrecimento, a pessoa come e emagrece. Também quando esses hormônios estão em quantidade muito baixa, a gente tem uma doença chamada de hipotireoidismo. E o que seria o hipotireoidismo? O hipotireoidismo, ele afeta criança e adultos de maneira diferente. Quando ele afeta criança e adolescente, a gente fala que essa condição é chamada de cretinismo. Por quê? Porque a criança e adolescente, eles passam a ter um desenvolvimento anormal, tanto físico, mental e sexual. Quando o hipotireoidismo ele afeta adultos, esse desenvolvimento de condições é chamado de mixtema. O que é isso? É uma doença que tem a tendência de obesidade e causa muito cansaço.
pouco sobre a tiroxina T4. O T4 livre é a fração livre e ativa do hormônio tiroxina, produzido pela tireoide. Como já foi falado anteriormente, a tireoide produz os hormônios T3 e T4, que regulam o metabolismo no organismo. A dosagem T4 livre tem como objetivo avaliar o funcionamento da tireoide. O exame T4 serve para avaliar a quantidade total e T4 livre. E esse exame é um exame de investigação complementar que é realizado após o TSH. A maior parte dessa produção permanece acoplada a proteínas. É uma pequena parte, que é a mais ativa, encontra-se livre no sangue. Caso esses hormônios estejam desregulados, podem causar o aumento da estimulação da tireoide e a redução da função. Esse aumento dessa estimulação é conhecido como hipertireoidismo e a redução da função desses hormônios é conhecido como hipotireoidismo. O aumento da função da tireoide é característico pelo aumento do metabolismo do nosso organismo como um todo, ou seja, do consumo, da produção de oxigênio lá nas nossas células mitocondriais. Ou seja, essa superestimulação dessas células vai fazer com que todo o metabolismo, todos os sistemas do nosso organismo sejam acelerados. A produção celular, o consumo de oxigênio, o desenvolvimento como um todo. O hipertireoidismo é característico por diversos efeitos colaterais e um deles é o aumento dos olhos. É uma característica comum que existe nessa doença do hipertireoidismo. Já o hipotireoidismo, ele acomete a redução dos nossos sistemas, no caso do nosso metabolismo. E isso pode acarretar também o oposto do hipertireoidismo, que seria a redução da função, ou seja, ganho de peso pela queda do metabolismo, pela queda do consumo de energia. A nossa tireoide é de extrema importância, no caso, para a gestação, os hormônios estarem regulados no momento da gestação, porque são eles que vão estimular as células uterinas, do endométrio, para a fixação do feto, dentre outras coisas. Todo o sistema nervoso central que necessita dessa estimulação, para se desenvolver, no caso do feto, é necessário essa regulação dos hormônios da tireoide. Na parte interna do pescoço, nós temos uma glândula em forma de borboleta chamada tireoide. Ela é importante na regulação hormonal e de peso, no desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes. É importante também para a memória, o humor e o controle emocional. Por tudo isto, é fundamental que a tireoide esteja bem cuidada e regulada. Afinal, os hormônios que ela produz atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a produção dos hormônios da tireoide é de mais ou de menos, ela pode desequilibrar o funcionamento do corpo. Pessoas que têm tireoides que produzem hormônios em excesso sofrem de hipertireoidismo. E com esses hormônios em excesso, o organismo fica acelerado. A pessoa fala mais, anda mais rápido, fica agitada, gesticula muito, dorme pouco. O intestino pode ficar solto. É uma sensação de se ter muita energia e muito cansaço ao mesmo tempo. Quando os hormônios produzidos não são o bastante, o contrário acontece. É o hipotireoidismo. O metabolismo desacelera e o intestino não funciona bem, facilitando o ganho de peso. Cabelos, unhas e pele ficam fracos e sem brilho, ressecados. A pessoa sente-se com fadiga, cansada, sente mais frio. Nas mulheres, o ciclo menstrual se altera e há ainda o risco de infertilidade e depressão. O aumento da glândula, que tem forma de borboleta, acaba formando o que se chama de bócio. Esta condição pode ser acompanhada das disfunções hormonais, hipo ou hipertireoidismo ou não.
Se você notar inchaço ou caroços no pescoço abaixo do pomo de Adão, conhecido popularmente como gogó, procure uma unidade de saúde. A prevenção das alterações da tireoide acontece com hábitos de vida saudáveis e alimentação balanceada. Uma boa noite a todos. O nosso grupo acaba de falar sobre os hormônios tireoidianos e sobre de que forma ele acomete o nosso organismo. Agradecemos a atenção de todo mundo e vamos nos apresentar para que a turma tenha a possibilidade de conhecer um pouquinho mais cada um de nós. Eu me chamo Maria Chimelli. Me chamo Rafaela Oliveira. Me chamo Mari Ribeiro. Fernanda Cássio. Jennifer Rosana. Damires Gomes. Jadeus Cadete. Vitória Borges. Euginéia Silva. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.